Pessoal, o episódio de racismo denunciado pelo Atlético gerou uma resposta da Conmebol. Horas depois do ocorrido, antes do jogo contra o Carabobo, a Confederação divulgou uma nota oficial repudiando o racismo. Valdir Barbosa, você trabalhou com futebol há muito tempo, fez grandes viagens aí acompanhando o Cruzeiro, nesse caso acontecido com o Atlético, mas não é de hoje, né? E eu estou um pouco cansado das notas de repúdio. Elas não resolvem muita coisa, não. Não resolvem. Isso eu já vi em maior escala na Argentina. Em 2014, o Cruzeiro jogou em Huancayo, no Peru. Pela Copa Libertadores também houve atitudes racistas contra o Tinga, até depois recebido pela presidente Dilma em Brasília. Verdade. Vinícius Júnior, agora em Madrid, né? Um caso de uma garota que xingou um jogador de basquete do Barcelona, que é brasileiro, de mono. A televisão mostrava claramente, e tinha uma senhora e um senhor ao lado dela, que pareciam ou eram pais, ou tios, ou avós, e ninguém falava nada, apenas sorria. É uma cultura estúpida, essa aí. Em Huancayo, eu vou citar um caso aqui, por exemplo, do dia do Tinga, eu olhava para as arquibancadas e ficava assim, gente, mas por que estão chamando o Tinga de macaco? 80% do estádio aqui são negros. Não dá para entender por que isso acontece. Mas é a cultura. Isso começou na Argentina, inclusive uma época em que a seleção brasileira foi com o Pelé jogar em Buenos Aires, um jornal, não sei, não vou dizer o nome aqui porque eu estou em dúvida, a Manchete, eu tenho esse. Os monos estão chegando naquela época. Em Manchete. Em Manchete, os monos estão chegando. Monos em espanhol, macaco, né? É basicamente isso. O Eduardo, os jogadores, então, para reforçar isso, foram xingados de macaco por torcedores que estavam ali numa espécie de uma ponte, de um viaduto, na chegada da delegação. Eu estava lá em casa ontem. Opa, desculpa aí, tá gente boa, que isso é o pigarro da irritação com o Galo. Eu estava lá em casa ontem pensando assim, gente, num dia eu assisto Real Madrid 5, Liverpool 2, no outro eu tô vendo esse time do Atlético jogar. Eu tô doido para ver o Pedrinho estrear, o Patrick estrear. Nossa, os caras, nossa... O Hulk voltar, dá licença. Que preguiça, que time feio. Quer que eu continue a lista? Mariano, Dodô, Edenilson. Nossa, que time horroroso. Tira o Everson, o resto tudo tá ruim. Aí eu vi essa notícia com o nosso Cláudio, eu falei, gente, o cara bobo sou eu mesmo. Sabe qual que é o remédio? Ô, Júnior, o mundo tá doente. A gente só tem duas chances de aprender, pelo amor ou pela dor. Já que pelo amor não vamos aprender, porque eu duvido que houvesse alguém ali naquela torcida melhor de vida do que qualquer um daqueles jogadores. Entendeu? Então, o cara tá lá, pobre, com o país destroçado, fora da casa dele, gritando bobagem. Tira 10 mandos de jogos do time, entendeu? Bota meia dúzia na cadeia, começa a resolver. A gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Temos que aprender pela dor. Ô Ricardo, eu pedi o seu poder de síntese, que eu quero ouvir a Edilene nessa história também, mas como é que você viu esse caso? Mais um caso de racismo no futebol. Mais um caso de racismo. Como você, eu também estou de saco cheio de nota oficial pedindo desculpas, dizendo que não tolera racismo. Enquanto não botar esse bando de selvagem na cadeia, mas botar na cadeia para valer mesmo, isso não conserta. E vou lembrar uma coisa aqui. Em agosto, se eu não me engano, do ano passado, a justiça absolveu aqueles 2 vagabundos que chamaram um funcionário do Mineirão de macaco, mandou o cara olhar a cor da pele dele. Todo mundo deve lembrar desse caso. E sabe qual que foi a desculpa do juiz? Qual que foi a justificativa do juiz? Que os torcedores estavam motivados por ira justificável no momento de uma discussão. Então, como é que vai acabar? Edilene, rapidamente para a gente fechar aqui, mais um caso de racismo, e eu acho que você é a principal pessoa que pode falar desse caso aqui na nossa bancada. Arremata para a gente. Júnior, antes de falar sobre esse assunto que é muito caro para mim, eu sou a única mulher na mesa de debate hoje. Enquanto falava de machismo, sofri machismo aí nas redes sociais da rádio por parte de um ouvinte, um internauta. Você pode ir aí no comentário do YouTube que o Sérgio Silva, se é que a identidade dele é real, falou: Edilene, vá pro fogão. Então é nesse mundo que a gente vive, né? As pessoas se escondem atrás das redes sociais e continuam cometendo racismo. Claro, nós vamos denunciar esse comentário, mas é isso que a gente passa o tempo todo. Em relação ao racismo, essas ofensas expressas, elas são apenas uma face
face do racismo no Brasil, uma face que é terrível, mas que ela é a face mais visível. Ela desmonta o mito da democracia racial, porque no Brasil muita gente ainda sustenta que não há racismo, não tem racismo para branco, porque para preto tem racismo todo dia. E ele às vezes acontece de forma sutil. Nós temos, por exemplo, um histórico no Brasil de que as mulheres negras recebiam menos anestesia na hora do parto do que mulheres brancas. Eu mesma já escutei que eu poderia fazer mais esforço porque a outra pessoa era branquinha e eu teria mais força para poder enfrentar uma jornada X porque eu sou uma pessoa negra. Então, isso são coisas que a gente escuta o tempo inteiro. As pessoas acham que nós estamos no tempo da escravidão, que nunca deveria ter existido. O racismo, ele ocorre dia a dia e o racismo, ele é algo estrutural. Quando uma pessoa negra é uma pessoa disposta, que normalmente faz muita coisa e tal, aquela pessoa é considerada como uma negrinha trivida. Quando a pessoa é branca, ou a pessoa é disposição. Então, quando você entra na loja, atende primeiro a pessoa branca e depois atende a pessoa negra. Isso acontece no dia a dia do negro. E quando ela acontece de forma brutal, como ocorre aí nos campos de futebol, que a pessoa expressamente se declara um racista porque está falando, está sendo filmado, nada acontece com essas pessoas. Enquanto não houver punição à altura contra racismo no Brasil, isso vai continuar acontecendo. Isso se resolve com punição. Racismo é crime. Ponto final na nossa conversa de redação.